1914 nascia o maior campeão nacional do país, a Sociedade Esportiva Palmeiras com certeza foi bastante importante na história do futebol brasileiro, passando por muitos momentos difíceis, sendo para muitas pessoas hoje em dia o melhor clube do Brasil. Então espero que vocês gostem muito dessa história. Não tem aí embaixo algo sobre o Palestra? Dito isso, sem enrolação, sejam muito bem-vindos à história completa da Sociedade Esportiva Palmeiras. Tudo começa no ano de 1914, depois de uma excursão à cidade de São Paulo dos clubes italianos do Torino e Pro Vercelli, onde alguns jovens se encontraram de modo entusiasmados para fundar uma agremiação esportiva que representasse a imensa comunidade italiana no Brasil. Seria eles Luigi Servo, Luigi Maso, Vincenzo Ragogniti e Ezequiel Simone. E após várias reuniões e discussões sobre a nova entidade, fundaram no dia 26 de agosto de 1914 o Palmeiras com o nome de Palestra Itália, um clube que nasceu com a ambição de ratificar uma instituição italiana que batesse de frente com as grandes potências da cidade de São Paulo, e para chegar com os dois pés na porta, decide ficar meses treinando na rua Major Maragliano, na Vila Mariana, realizando várias avaliações ao invés de já ir jogando, e correu o risco de frustrar os seus fundadores com um possível início péssimo. E depois de muito treino e muitas dificuldades, o Palestra faz sua primeira partida oficial em 24 de janeiro de 1915 contra o Savoia, no atual município de Votorantim, onde ganhou por 2-0, conseguindo assim no próximo ano uma vaga para disputar sua primeira competição oficial do Campeonato Paulista, no qual arranjou um empate por 1-1 no seu primeiro jogo contra o Maxien, que era o atual vice-campeão do Paulistão. E cara, já no ano seguinte o Palestra conseguiria ser vice-campeão, perdendo o título para o Paulistano. Só que além do vice-campeonato, teve também o primeiro clássico do Palmeiras versus Corinthians da história, onde o Verdão passou o carro vencendo o jogo por 3-0. Até aí a relação entre Palmeiras e a Liga Paulista estava tudo mil maravilhas. Mas no ano de 1918, o Palestra resolve abandonar a liga em resposta à perseguição que sofria dos clubes da elite de São Paulo e outros vários frequentes erros de arbitragem. Só que naquele período estava acontecendo uma das piores crises de saúde do mundo, que foi a gripe espanhola, que começava a chegar à cidade de São Paulo. Foi aí que o Palestra cedeu suas instalações na rua Líbero Badaro à Cruz Vermelha, fazendo do local um hospital. Tal gesto fez o Palmeiras ganhar muita simpatia do povo, o que inevitavelmente gerou uma pressão enorme para que a equipe voltasse a figurar no quadro da liga, voltando assim em 1919, conquistando novamente um vice-campeonato. E finalmente no ano de 1920, após 6 anos de fundação, o time palestrino conquistaria seu primeiro título de Campeonato Paulista, vencendo num jogo decisivo o poderoso paulistano por 2-1. E cara, até esse ponto da história dá pra perceber o desenvolvimento esportivo do Verdão, aumentando ao mesmo tempo seu patrimônio, comprando no mesmo ano um campo de futebol e grande parte do terreno do Parque Antártica pelo valor de 500 contos de réis. Meu irmão, é dinheiro demais. E já em agosto do mesmo ano, o clube marcava de novo sua história ao aplicar sua maior goleada em partidas oficiais, vencendo o Internacional de São Paulo por 11-0. Foi um gol para cada jogador adversário, né? Aonde 2 anos depois, em outubro de 1922, o Palmeiras disputaria sua primeira partida internacional em um amistoso contra a seleção do Paraguai, que até então era vice-campeã sul-americana, no qual era claro quem iria ganhar, né? Com certeza foi a seleção Palestra Itália, que aplicou um simples 4-1. E já no final da década, o Palmeiras já contava com basicamente 4 títulos paulistas, conquistando também a Copa dos Campeões Estaduais Rio-São Paulo, fora o crescimento dos esportes olímpicos, como a introdução do basquete em 1923, só que eu não quero me aprofundar muito nisso pro vídeo não ficar muito longo, beleza? E agora chegamos na década de 30, onde o Palestra Itália colecionou vários títulos importantes, como seu único tricampeonato paulista em 1932, 33 e 34. Então, palestrada, vale lembrar que esse ano Palmeiras conseguiu pela segunda vez o tricampeonato paulista. E assim como na década de 30 foi 32, 33 e 34, na década de 2020 foi 22, 23 e 24 também. E se ganharmos o Brasileiro, já que é a única competição que não se restou no ano, já que fomos eliminados há poucos dias da Libertadores e da Copa do Brasil, seremos tricampeões brasileiros também, certo?
Tamo junto até lá longe, Palestrada! E não parou por aí, ganhando também o primeiro torneio Rio-São Paulo da história em 1933, e não por coincidência foram também tricampeões do basquete no mesmo ano do Paulista, o que meio obrigou a torcida palmeirense a comemorar com o seguinte grito: com o pé e com a mão, o Palestra é campeão. E o pior é que esse grito ficou muito bom. E se você pensa que a década de 30 só foi ganhar títulos, você está muito errado. Essa época também foi marcada pelas goleadas impiedosas e uns adversários aí como 8-0 em cima do Santos em 1932 e Corinthians em 1933, sendo essas duas goleadas as maiores da história dos confrontos, tanto para o derby paulista quanto para o clássico da saudade. Ainda em 1933, o Parque Antártica viveria sua primeira grande reforma, se tornando o estádio mais moderno na época, aonde foi rebatizado como Estádio Palestra Itália. E já em sua reestreia em 13 de agosto do mesmo ano, como de costume, o Palmeiras ganhou mais um jogo aplicando uma goleada em cima do Bangu pelo torneio Rio-São Paulo. Agora a década de 40 com certeza deve estar na lembrança de cada torcedor palestrino da época, porque foi nela que o Palestra se viu obrigado a mudar de nome por conta da Segunda Guerra Mundial em 1942. Explicando rapidamente, o governo Getúlio Vargas instituiu um decreto que proibia qualquer entidade ou uso de nomes relacionados aos países do eixo Alemanha, Itália e Japão. Foi por isso que o Verdão foi obrigado a mudar o nome, senão poderia perder seu patrimônio para outro clube e ser retirado do Campeonato Paulista, ao qual liderava. Foi aí que então tentaram colocar o nome de Palestra de São Paulo, e para o bem dos torcedores o novo nome não acalmou as pressões do governo, sendo obrigado a mudar novamente. E na véspera da partida final do Campeonato Paulista em 20 de setembro de 1942 contra o São Paulo, a diretoria decide mudar o nome da instituição que até então tinha o nome de Palestra Itália para Sociedade Esportiva Palmeiras. E claro, como de costume, o Palmeiras foi campeão, ganhando o jogo chutando o traseiro do São Paulo, que saiu de campo no segundo tempo, esgotando no dia seguinte todos os jornais das bancas com a seguinte manchete: morreu líder, nasceu campeão. Agora, outra coisa bastante importante que aconteceu nessa década, além dos títulos do Campeonato Paulista em 1944, 47 e 50, foi a composição do atual hino do clube em 1949, o famoso Quando Surge o Alviverde Imponente. E dá pra ver que eu não tenho nenhum talento pra cantar, né? E chegamos nesse exato momento num dos anos mais polêmicos da história da Sociedade Esportiva Palmeiras, que foi o ano de 1951, aonde o Palestra foi campeão da Copa Rio e é considerado por muitos o primeiro campeonato mundial de clubes da história do futebol. Basicamente, o torneio funcionava assim: 8 times divididos em duas chaves de 4, aonde em uma chave tinha um representante do Rio de Janeiro, que era o Vasco da Gama, e outro clube com sede em São Paulo, que era o Palmeiras. E resumindo, no final sobraram Palmeiras versus Juventus para decidir o título em duas partidas. O resultado foi o Palmeiras campeão, com uma vitória e um empate em cima da Juve nos dois jogos dentro do Maracanã. Beleza, aí tudo bem, após a conquista houve uma grande comemoração no Rio de Janeiro mesmo, aonde depois o Palmeiras foi recebido em São Paulo por uma multidão e foi aquela festa. Só que o ponto da polêmica dos rivais dizer que o título não vale é pelo motivo de não existir a Libertadores da América. E sem querer me aprofundar, não dá pra dizer que o Palmeiras não tem um título de expressão mundial, isso é fato e ponto final. Depois eu faço um vídeo ou um short sobre isso, se vocês quiserem, deixa aí nos comentários. E já nos anos de 1960, o Palmeiras se consagrou campeão brasileiro pela primeira vez, ganhando a Taça Brasil, competição que reuniu 17 campeões estaduais na briga pelo troféu de campeão brasileiro. Invicto, o Palmeiras chegou à final vencendo o Fluminense na segunda semifinal. Após empate no primeiro jogo, o título foi conquistado com 2 vitórias sobre o Fortaleza na decisão. E se a década de 50 foi boa, vocês não imaginam como foi a de 60, aonde foi nela que o Palmeiras ficou reconhecido como academia de futebol, já que não jogava, dava aulas aos rivais enquanto colecionava títulos pelo país. Talvez vocês já ouviram falar de um simples jogador do Palmeiras chamado Ademir da Guia. Pois é, foi apenas no comando de um dos seus maiores ídolos que o Palmeiras mostrou a excelência de seu futebol, conseguindo um dos maiores feitos de sua história, que foi representar o Brasil por 90 minutos
minutos contra a seleção uruguaia na inauguração do Mineirão e adivinhe, ganhou por 3-0, sendo todo o elenco comissão técnica do Palmeiras. E outro feito bastante importante desse elenco foi bater de frente com o Santos da era do Rei Pelé, inclusive goleando o Peixe numa das maiores goleadas da história, se não fosse o Palmeiras ganhando os paulistas de 1963 e 66, somados ao de 1959, o Santos teria conquistado 12 títulos do Paulistão consecutivos, fora os campeonatos brasileiros que na década de 60, sem exagero nenhum, só ganhava Palmeiras e Santos, sendo 4 títulos até 1969, faturando também o torneio Ramon de Carranza na Espanha, ao bater o Real Madrid na decisão, e logo depois do fim da primeira academia, eis que para a infelicidade dos rivais surge uma segunda, com novos reforços se unindo aos remanescentes Dudu e Ademir da Guia, aonde ganhou 2 campeonatos brasileiros e 3 paulistas na década de 70, e lá se iria mais um período vitorioso e de bastante alegria para a nação palmeirense. Só que toda essa alegria iria mudar no ano de 1976, quando o Palmeiras ganhava sua última taça antes do seu maior jejum de títulos da história, que duraria 17 anos e só iria ser quebrado ao ganhar o Campeonato Paulista de 1993, passando assim a década de 80 sem nenhum troféu. Entretanto, algo bastante importante e afetou a identidade do Palestra aconteceu nesse período, que foi a adoção do porco como um dos mascotes do Palmeiras. Hoje é motivo de orgulho você falar que torce pro porco, só que nem sempre foi assim. O mascote surgiu de uma provocação da torcida do Corinthians após o veto da diretoria do Palmeiras, que se posicionou contra abrir uma exceção para que o Corinthians inscrevesse 2 jogadores no lugar dos recém-falecidos Lidu e Eduardo. Isso gerou uma grande repercussão na época, dando fama ao Palestra como um time com espírito de porco. Tal assunto viraria rapidamente motivo de provocação dos rivais aos palmeirenses, que ao longo de muitos e muitos anos lutou para reverter a situação, aonde no ano de 1986, o então diretor de marketing do Palmeiras, João Roberto Gobato, resolve adotar o xingamento como um apelido que identificaria o clube, e só depois de alguns anos é que ele se tornaria, junto ao periquito, o mascote oficial. E adivinhem qual nome colocaram nele? Isso mesmo, o Porco Gobato. E cara, essa do porco é uma parada muito massa na história do Verdão, mas sabe o que é mais massa ainda? E agora vamos para a talvez melhor era da história do Palmeiras. A década de 90 com certeza está nas memórias dos torcedores, que viram o fim do longo jejum e o início de uma das maiores parcerias entre clube e empresa do futebol. A Parmalat e o Palmeiras foi praticamente aquele amor à primeira vista que dá logo certo de início, e depois de pouco tempo o Palestra chega com os 2 pés na porta no ano de 1993, ganhando logo de cara o Campeonato Paulista, goleando o Corinthians no jogo de volta da final por 4-0, em pleno Morumbi lotadíssimo, com mais de 100 mil pessoas vendo o Verdão quebrar o tabu em cima de seu maior rival, sendo mais tarde no mesmo ano campeão também do Campeonato Brasileiro. E cara, que volta por cima foi essa? Imagina, ficar mais de 16 anos sem ganhar nada e voltar ganhando 2 títulos desses, sendo no ano de 1994 campeão de novo dos 2. Isso basicamente resume o que foi a era Parmalat no Palmeiras. Em 93 saímos da fila, ganhamos o Paulista em cima dos Gambá e ganhamos o Rio São Paulo em cima dos Gambá. Primeiro jogo o Edmundo fez, em 15 minutos fez 2 gols, agrediu o Marcelinho Paulista e foi expulso. Segundo jogo nós somos campeões com o time reserva, só o Roberto Carlos titular tinha aquele jogo. E o brasileiro nós ganhamos do Vitória em 93, mas o Vitória ganhou dos Gambá na semifinal. Aquele chute que na falta em 2 lances do Roberto Cavalo, que o Ronaldo meteu a mão na bola e acabou validando o gol. Mas, se não, consequentemente, teríamos ganhado os 3 campeonatos em 93 em cima dos Gambá. Mas é nóis, Palestrada, tamo junto até lá longe. No qual fez história no Paulista de 1996 com um incrível ataque de 102 gols. Naquele ano, a equipe alviverde era exatamente um rolo compressor, foram 27 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Era um espetáculo tanto no resultado quanto no desempenho. A lamentação mesmo foi só ter ganhado o Paulistão com um dos melhores ataques da história do futebol brasileiro. E que inclusive bateu na trave naquele ano ao tentar ganhar sua primeira Copa do Brasil em cima do Cruzeirão. E eu tava nessa final da Copa do Brasil,
Vale lembrar que foi o jogo que o Dida mais catou na carreira dele. Assim como o primeiro jogo contra a Bicharada na Libertadores em 94, Pacaembu 0-0. Foi o jogo que o Zete até falou que foi o jogo que ele mais pegou na vida na carreira dele, foi aquele jogo. E no final do jogo o juiz não deu um pênalti no Cafu, que acho que ele ficou com dó de dar um pênalti pro São Paulo e o Palmeiras perder aquele jogo. Mas é nóis, Palestrada! Parabéns pra nós, porra! Mas a equipe alviverde não desistiria de conquistar a sua primeira taça do torneio tão fácil assim, e foi no ano de 1998 que eles conquistariam pela primeira vez de muitas o título de campeão da Copa do Brasil, ganhando também. Só um adendo, eu tava nesse jogo também, e aí bateu a falta, o goleiro rebateu a bola meio sem ângulo. Aí a hora que o Oséias veio e chutou sem ângulo, eu virei pro outro lado e falei, puta merda, nessa que eu olhei de novo pro canto, eu vi a rede estufando em cima do gol. Aí foi uma festa, né? Bem naquele ano a Mercosul. E você pode estar pensando assim, ah, tá bom já, né? Década mais do que especial pros caras, conquistando tudo que já tinha e o que não tinha conquistado na história. Só que faltava um título que até então eles não tinham ganhado, que era a Libertadores da América. E o Palmeiras consegue pela primeira vez conquistar a glória eterna, passando por equipes como o atual campeão nas oitavas de final, que era o Vasco da Gama, nas quartas só um derbyzinho paulista, sem emoções nenhuma. O Palmeiras passou fácil pelas cobranças de pênaltis, e na semi o River Plate. O confronto pra mim mais fácil na teoria foi na final, pegando o Deportivo Cali, que ficou só na teoria mesmo. Talvez sem ele o Palestra não conseguiria nem chegar às penalidades máximas, aonde o Palmeiras foi proclamado pela Federação Paulista e pelos mais importantes jornais e revistas do país como campeão do século XX do futebol brasileiro. Só que tudo isso iria mudar logo na história do Verdão. O que era só títulos e alegrias iria acabar se tornando derrotas e decepção. Tudo começaria com o fim da parceria com a Parmalat no final do ano 2000, aonde obrigou o Palmeiras a passar de novo por um árduo período de reconstrução política e administrativa, e um vice e eliminado na semi. Porém, um ano depois de disputar uma semifinal de Libertadores, o Alviverde passaria por um dos, se não momentos mais difíceis da sua história, ao ser rebaixado pela primeira vez à segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Vendo que não tinha jeito de escapar da má fase, foi aí que a diretoria do Verdão percebeu que era a hora de dar mais oportunidade aos garotos da categoria de base, conseguindo assim voltar à elite do futebol brasileiro, ganhando a Série B no ano de 2003, e já em 2004 conseguiria o acesso à Libertadores de 2005 ao ficar em quarto colocado no Brasileirão. E o Palmeiras teve até boas temporadas depois do péssimo início no século XXI, só que só foi começar a ganhar alguma coisa em 2008 com a volta de Vanderlei Luxemburgo, vulgo Professor, que ganhou o 22º título paulista, simplesmente goleando a Ponte Preta por 5-0 no antigo Palestra Itália, que deixaria de existir para sempre com o início da construção de um dos maiores sonhos do Palmeiras, que era a construção de uma arena moderna e multiuso, colocando assim o clube de vez nos padrões do novo século. E agora chegamos às últimas décadas da história do Palmeiras, que voltaria a conquistar títulos de expressão nacional no ano de 2012, ao ganhar a Copa do Brasil batendo Curitiba na final. Só que algo bem louco aconteceu naquele ano. Ao mesmo tempo que o Palestra voltava a ganhar a Copa do Brasil, eles estavam sendo infelizmente rebaixados novamente à segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Cara, basicamente a torcida não sabia se comemorava ou se chorava, e o mais louco era o Palmeiras disputar no ano seguinte a Libertadores da América jogando a Série B. Sei lá, mas tem males que servem para um bem maior. Se vocês recordam, mas em 2014 era o ano do centenário e inauguração do Allianz Parque. Imagina se eles caem em 2014, ou pior, em 2013, iria ser péssimo o clima da festa. Não estou dizendo que foi bom ser rebaixado, isso nunca vai ser algo benéfico, mas do jeito que o Palmeiras vinha com altos problemas financeiros sem se reestruturar ao todo, a Série B ao longo do tempo era algo inevitável. E de novo
novo, o clube sobe sendo campeão da segundona, salvando de certo modo o seu centenário. Agora chegamos ao começo de um dos períodos mais importantes da atual história do Palmeiras, que foi a gestão de Paulo Nobre, que prometia dar um choque de administração, fazendo com que o Palestra passasse por um enorme processo de profissionalização de basicamente todos os setores. Praticamente surgiu um novo Palmeiras, que começou a apostar muito no sistema de sócios torcedores. Não é à toa que o Alviverde tem um dos maiores números de sócios torcedores no Brasil. Se eu não estiver errado, é o maior com mais de 156 mil adeptos. Outro grande feito da diretoria do Palmeiras foi trazer de novo uma parceria forte, assim como foi nos anos 90 com a Parmalat. A Crefisa veio com tudo como o mais novo patrocinador master da camisa alviverde. Depois disso, o que era só fracassos e derrotas se transformaram em títulos, começando uma hegemonia nacional com a Copa do Brasil em 2015, Brasileirão em 2016 e 18. Nesse meio teve até despedidas de ídolos como Fernando Praz, chegada de novos jogadores. O Palmeiras era o bicho no Brasil, mas faltava algo que sempre fez parte da história do clube, que era a Libertadores da América. Mesmo com um único título naquele momento, o Palmeiras era sim um clube que tinha história na Libertadores, só que parecia que esse bicampeonato nunca iria chegar. Foi aí que chegou um português na parada que mudaria essa situação, ganhando não só o bi, mas sim o tri, com 2 taças da Liberta em um ano. O cara ganhou de tudo e até o que o Palmeiras nunca havia conquistado, o que nos faz chegar ao presente. E galera, essa é a história do Palmeiras. Eu decidi focar mais no passado, até porque um recorte de 3 anos atrás eu creio que muitos de vocês já conhecem bem. Bom, palestrada, para finalizar, queria primeiro agradecer a presença e a consideração de todo mundo, falar que aquele laicoso ajuda nós até lá longe. E, porra, se for doença que seja incurável. Não existe no mundo ligação entre time e torcida mais estreita do que a nossa. É impressionante. O que a gente faz por amor ao Palmeiras, só a gente faz pelo time. Ninguém ganhou mais que nós nessa porra. Podem falar o que for, ninguém ganhou mais que nós nessa porra. Nós somos campeão mundial antes da seleção brasileira. É fato. O Palmeiras é grande, gigante. Entendeu? Nosso tamanho no Brasil ninguém tem. Não tem camiseta mais pesada que a nossa. Não tem torcida mais chata do que a nossa. Não tem. É diferente. É diferente. Entendeu? O Palmeiras, ele funciona em outra dimensão. Porra, tenho um orgulho de fazer parte disso tudo. Palmeiras é foda, mano. Palmeiras é foda. E ser palmeirense também é diferente. E o bagulho é louco demais. 110 anos, ninguém ganhou mais que nós no Brasil. Ganhamos tudo. Somos o campeão do século. E é aquilo, palestrada. Tem muito o que falar. Com certeza o Palmeiras é das razões da minha existência e se não tivesse Palmeiras, talvez fosse desnecessário existir, diga-se de passagem, né? Se for juntar o Palmeiras e música, se não tivesse Palmeiras e música, infalivelmente seria desnecessário existir. Mas como existe os dois, isso torna a vida muito mais emocionante e agradável. E aquilo, a vida inteira acompanhando isso aí e não largo jamais. Isso faz parte da minha família. Isso faz parte da minha família. Até meu pai morreu, separou meu pai e minha mãe, era novo e tal, então eu tive pouco contato quando meu pai morreu, mas a representação paterna na minha vida é do meu tio, irmão da minha mãe, né? E porra, se não existisse o Palmeiras, a nossa história seria tudo diferente. Tanto que a questão do Palmeiras é uma coisa nossa, assim. Palmeiras eu rigorosamente trago de família.
rigorosamente estrago de família. Minha família é inteira palmeirense, desde que chegaram no Brasil. Desde que chegaram no Brasil. Minha avó, com os irmãos dela, eles nasceram na mesma época e tal, e eles cresceram junto do Palestra, tanto que os Carcamani, eles não se consideravam palmeirenses, eles se consideravam palmeiristas. Palmeiras faz parte da nossa história. Palmeiras faz parte da minha família e tenho um orgulho disso. E aquilo, Deus abençoe. Parabéns pra nós, entendeu? Nosso tamanho ninguém tem. E todo mundo tenta desmerecer, porque tá ligado, mano, que se for falar real mesmo, é embaçado. É embaçado disputar com a gente qualquer coisa, mano. Seja em campo, seja na arquibancada, seja... É sempre o pioneiro em tudo, em todos os tempos, no futebol brasileiro é o Palmeiras, infalivelmente. Vamos falar que não. Ninguém ganhou mais que nós aqui, entendeu? Não tem torcida no mundo que exerça mais representatividade e temor do que nós, mano. Entendeu? Nós somos mais em tudo. E é isso. Eu amo o Palmeiras desesperadamente. Cheguei em níveis de confundir com loucura mesmo, doença, e que seja incurável, mano. Mas eu vou fazer 45 anos, não tenho filho. Assim, para superar 12 de junho de 93, só o nascimento de um filho. E como provavelmente não serei pai, o grau de felicidade, de êxtase, sei lá, que eu fiquei em dia 12 de junho de 93, nada vai se comparar àquilo. Nada, é outra galáxia aí. Palmeiras ganhou tudo, né, e tal, mas também nenhum título nunca, jamais vai ser mais importante do que aquele 12 de junho de 93. Mas enfim, é isso. Deus nos abençoe, que venham muitos outros 110 anos de honra, glórias e vitórias. E um abraço apertado daqueles que tiram o fôlego em todos vocês, que, entendeu? Nossa união que nos dá o poder de ser, caralho. Certo? Nós juntos somos mais fortes que qualquer um de nós sozinho, e nós juntos fazemos o Palmeiras ser o maior e mais forte dessa porra, caralho. Certo? Deus abençoe todo mundo, agradeço todo mundo a presença. E, porra, Palmeiras, te amo desesperadamente, Deus te ilumine. Pô, conte comigo sempre, em qualquer situação. Não existe qualquer possibilidade de eu te abandonar jamais, Verdão. Te amo desesperadamente. Você é uma das razões da minha existência. E eu tenho muito orgulho e muito compromisso também com a minha representatividade e o meu dever como porco, e os porcos é louco. Certo? É nóis, palestrada. Fiquei emocionado, então eu começo a falar. Hoje todo aniversário do Palmeiras é especial. Mas estamos juntos até lá longe. Agradeço a presença, a consideração. Likeoso, ajuda nós pra caralho. Certo? E vamos lá, Verdão. Parabéns, Palmeiras. Te amo até as horas.